Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube Alfacom Concursos Públicos. Estamos em mais uma conversa sobre direito eleitoral por intermédio de questões de provas anteriores da sua banca CESP-Sebrasp TSE Unificado. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral. Então, a nossa conversa se dá por intermédio de questões de provas anteriores atualizadas de acordo com a legislação em vigor. Hoje não haverá interação ao vivo, esta aula é gravada, mas se você ficar com alguma dúvida, basta enviá-la para as redes sociais. Por exemplo, o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Eu respondo a você, ou então blog Professora Raquel Tinoco. Tem material? Tem sim. Para acessar, basta inscrever-se no evento no site do Alfacom e ali você terá na aba Aulas ao Vivo o material disponível. Então vamos começar a nossa conversa. Eu trouxe mais uma prova para que a gente possa treinar direito eleitoral, conversando sobre as regras legais, constitucionais e também sobre a jurisprudência do TSE e do STF aplicadas ao tema. Então vamos lá. Trouxe para você TRE Maranhão 2005. Por enquanto, cargo técnico judiciário, área administrativa. No que se refere à filiação a partidos políticos, julgue os seguintes itens. Então, estamos diante da Lei 9096 de 1995, a chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos, traz matéria partidária. Item 1. Só pode filiar-se a partido político o eleitor que estiver em pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso está correto. Certíssimo. É o artigo 16 da Lei 9096 de 95. E aqui existe a previsão de que esse eleitor não pode estar com seus direitos políticos suspensos ou tê-los perdido. Então, sim, ele precisa estar no pleno gozo dos seus direitos políticos. Isso está correto. Item correto, de acordo com a lei. Mas vamos à análise da jurisprudência. Primeiro a lei. Você vai sempre trabalhar primeiro com a lei, certo? Se a banca não sinalizar qualquer dispositivo ligado à jurisprudência, você primeiro vai focar na lei. Mas para que você não seja apanhado ou apanhada de surpresa, é preciso conhecer a jurisprudência aplicada à matéria. Então, vejamos primeiro o que diz o artigo 16 da Lei 9096 de 1995. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos. É exatamente o que diz o item 1. O TSE, interpretando o artigo 16 da Lei 9096 de 1995, trouxe em sua resolução 23.596 de 2019 a seguinte previsão: somente poderá filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos. É a previsão legal, mas o TSE acrescenta: ressalvada a possibilidade de filiação do eleitor considerado inelegível. Por quê? Porque já se consolidou na jurisprudência tanto do STF quanto do TSE que a inelegibilidade restringe apenas o exercício da capacidade eleitoral passiva. É o único direito político restringido pela declaração de inelegibilidade, diferente do que ocorre com os tópicos ou com as hipóteses do artigo 15 da Constituição da República Federativa do Brasil, que são as hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Ali, nas hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos, nós temos as restrições tanto à capacidade eleitoral ativa quanto à capacidade eleitoral
passiva e também os demais direitos políticos previstos no próprio texto constitucional, como a filiação partidária. Então, artigo 15, perda e suspensão ou perda ou suspensão dos direitos políticos restringem tanto a capacidade eleitoral ativa, quanto a capacidade eleitoral passiva, quanto a filiação partidária, o que não acontece com a declaração de inelegibilidade. A declaração de inelegibilidade atinge apenas a capacidade eleitoral passiva. Por isso, a interpretação jurisprudencial do TSE trouxe essa ressalva na resolução. Ou seja, a declaração de inelegibilidade não impede a filiação partidária, diferentemente da perda ou suspensão dos direitos políticos. E aí, eu avanço um pouquinho mais. Vejamos. São hipóteses de cancelamento imediato da filiação. Então, nós temos aqui os casos de desfiliação partidária. Os casos previstos em lei e que a resolução está aqui trazendo para o seu texto para desfiliação partidária. A desfiliação voluntária ou o cancelamento imediato da filiação partidária, cancelamento imediato ou cancelamento decorrente de uma dessas hipóteses, porque eu posso ter também o cancelamento a posteriori em caso de coexistência de filiações partidárias. Então, aqui eu estou diante das hipóteses de cancelamento imediato. Então, são hipóteses de cancelamento imediato da filiação, morte, perda dos direitos políticos, expulsão, outras formas previstas no Estatuto com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 48 horas da decisão, filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da respectiva zona eleitoral. Então, esses são os casos de cancelamento imediato. Mas eu posso ter o cancelamento a posteriori. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais filiações. Você percebeu que tanto a Lei 9096 de 95 em seu artigo 22, quanto a resolução no seu artigo 21, só trazem aqui expressamente o cancelamento imediato da filiação em caso de perda dos direitos políticos. Em caso de perda dos direitos políticos, professor, então o que acontece com a filiação partidária em caso de suspensão? Quem teve que responder à pergunta foi a jurisprudência. E a jurisprudência está aqui na Resolução 23.596 de 2019. Em caso de suspensão dos direitos políticos, a filiação partidária será nula, se realizada durante o período de suspensão dos direitos políticos, ou seja, ele estava com seus direitos políticos suspensos e filiou-se a um partido político. Filiação nula. Ou filiação suspensa se for pré-existente, ou seja, ele já era filiado a um partido político e teve a declaração de suspensão dos direitos políticos. Então, a filiação é pré-existente. Nesse caso, ela permanece suspensa. Suspensa, se for pré-existente, a suspensão de direitos políticos. Nesse caso aqui de suspensão, a filiação voltará a produzir todos os seus efeitos, inclusive para os fins de aferição de condição de elegibilidade, na data em que forem restabelecidos os direitos políticos, ainda que a respectiva comunicação à Justiça Eleitoral ocorra em momento posterior. Então, veja, se ele filiar-se a um partido durante o período de suspensão, filiação nula, certo? Se ele já for filiado e tiver seus direitos políticos suspensos posteriormente, então, nesse caso, a sua filiação partidária é suspensa e poderá, sim, ser restabelecida, inclusive para os efeitos de condição de elegibilidade. Então, aqui está a jurisprudência do TSE materializada
sob a forma de uma de suas resoluções. Tudo bem? Seguindo, item 2. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral que, automaticamente, enviará aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Cópia do artigo 19 caput da Lei 9096 de 95. Isso está correto. Isso está correto. Atenção! Não caia em armadilhas onde a banca pergunta a você se esse procedimento é um procedimento judicial. Se isso depende de decisão da Justiça Eleitoral, claro que não. Estamos falando de uma matéria interna, matéria interna corporis. O procedimento de filiação partidária, deferimento ou indeferimento, cabe ao próprio partido. Isso é um procedimento interno. Veja que o próprio artigo 19 fala sobre isso. Deferido internamente. Deferido internamente o pedido de filiação. Mas é lógico que a Justiça Eleitoral deverá tomar conhecimento dessa filiação, até mesmo para fixação do prazo mínimo de 6 meses, para que ele cumpra condição de elegibilidade a fim de ser eleito. Então, depois que há o trâmite interno, a Justiça Eleitoral recebe dos partidos políticos as listagens com essas filiações. Hoje, tudo isso é feito de forma eletrônica. Existe um sistema denominado Filia Web, que faz todo esse trâmite. Então, é por isso que você tem a previsão atual. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Esse sistema automaticamente envia aos juízes eleitorais para fins de arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos. Automaticamente envia o quê? A relação dos nomes de todos os filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das sessões em que estão inscritos. Então, vejamos como isso funciona. Requerimento de filiação partidária. Esse é um trâmite interno. Deferimento pelo partido político, deferida a filiação partidária, aquele que requereu recebe um comprovante. E aí cabe ao partido inserir os dados no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, sistema que faz o envio automático das informações aos juízes eleitorais para fins de arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos para filiação partidária. Lei 9096, artigo 17. Considera-se deferida para todos os efeitos a filiação partidária com atendimento das regras estatutárias do partido. Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado no modelo adotado pelo partido. Agora veja, nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar pessoalmente a agremiação. Então, a Justiça Eleitoral tomou conhecimento da filiação A e daqui a pouco houve mudança de filiação de alguém que já foi eleito sendo representado pelo partido ao qual estava afiliado. Ele mudou de partido. Então, nesse caso, cabe à Justiça Eleitoral intimar pessoalmente a agremiação partidária para que ela tome ciência da saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para o ajuizamento das ações que couberem, como, por exemplo, ação
de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária sem justa causa. O legitimado aqui é o partido político, é a agremiação, e nós sabemos que no sistema proporcional o mandato pertence ao partido. Então é por isso que a lei hoje traz essa exigência para que a Justiça Eleitoral possa cientificar o partido que está perdendo um filiado para que, sendo cabível, ele possa ajuizar a ação para retomar o mandato. Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer diretamente à Justiça Eleitoral a observância do que prescreve o caput deste artigo, ou seja, o nome dele, embora afiliado, não constou dessa listagem. Vou voltar aqui, ó. O nome daquele cuja filiação foi deferida não constou dessa relação. Então, ele tomou conhecimento que o seu nome não estava ali. E ele está sendo prejudicado por desídia ou má-fé do seu partido político. Então, ele poderá requerer a Justiça Eleitoral para que ela determine o cumprimento do previsto no caput do artigo 19, ou seja, o envio das informações. Agora, será que a prova de filiação partidária somente poderá ser feita da forma ou na forma prescrita aqui no artigo 19 e seus parágrafos? Será que não existe uma outra forma de comprovar a filiação partidária? Nós vimos aqui que aquele que é prejudicado por desídia ou má-fé pode requerer o cumprimento do que está previsto no caput do 19. Mas e se ele não fizer esse requerimento? Será que existe uma outra forma para se comprovar a filiação partidária, principalmente para fins de cumprimento de condições de elegibilidade? Sim, nós temos aqui na jurisprudência do TSE a súmula número 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9096 de 95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Então, professora, que documentos podem ser utilizados para comprovação da filiação partidária? Jurisprudência. Ausência de comprovação de filiação partidária. Nos termos da súmula número 20 do TSE, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9096 de 95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Exemplo, isso já caiu em prova e a banca pergunta exatamente se esses documentos são suficientes para essa comprovação. De acordo com a moldura fática delimitada no arresto regional, a conversa no aplicativo WhatsApp entre o candidato e a diretora de assuntos institucionais do PT no Paraná não comprova a filiação partidária do recorrente ao referido partido. Por quê? Porque é um documento produzido unilateralmente, porquanto a interlocutora afirma expressamente que não localizou o requerente no sistema de filiação do partido. Conclusão que não pode ser alterada nessa instância, ante o vedado reexame de fatos e provas em âmbito extraordinário. Você entendeu? Então, essa conversa aqui, por si só, não comprova a filiação partidária. E outros documentos, ficha de filiação, ele juntou a ficha de filiação, ou seja, o requerimento dele, isso não comprova. É um documento produzido unilateralmente. Então, conversas de WhatsApp, ficha de filiação, não comprovam a filiação partidária, conforme exigido pela própria jurisprudência. O que se faz, então? Pode-se buscar uma ata registral, uma ata notarial de um tabelião para que possa apor ali a sua fé pública. Então, nesse caso, se aquele documento estiver revestido de fé pública, então sim, ele poderá ser considerado para esse fim. Então, tome cuidado com essa jurisprudência. Assim
outros elementos que podem ser levados em consideração, desde que não sejam produzidos unilateralmente sem fé pública. Então, nós temos o exemplo da chamada ata notarial. Eu levo aqueles documentos perante um tabelião para que haja a transcrição e a aposição da sua fé pública, certo? Então, jurisprudência, súmula número 20, aplicada ao tema. Sigamos. Item número 3. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deve estar filiado ao respectivo partido pelo menos até 31 de dezembro do ano anterior à data da eleição. Ora, pelo menos até 31 de dezembro do ano anterior à data da eleição? Não. 31 de dezembro de 2023. Ele deveria estar filiado até 31 de dezembro de 2023 para participar das eleições de 2024? Claro que não, porque o prazo que se exige é o prazo de 6 meses antes do pleito. 6 meses antes do pleito, então isso está errado. Item 3, errado. Fundamento, artigo 9º da Lei 9504 de 1997. Filiação partidária deferida pelo partido político, pelo menos 6 meses antes do pleito. Domicílio eleitoral na circunscrição do mandato a que ele está concorrendo e filiação partidária deferida pelo menos 6 meses antes do pleito. Então, esse é o prazo mínimo de filiação partidária e de domicílio eleitoral exigido hoje na Lei 9504 de 1997. Item 4. Os prazos de filiação partidária fixados no Estatuto do Partido com vistas à candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição. Não podem mesmo. Veja, os estatutos partidários não podem estabelecer prazo inferior ao estabelecido em lei. Então, o prazo estabelecido em lei é de 6 meses. Eles não podem estabelecer prazo menor que o prazo estabelecido em lei. Então, logo, eles só poderão estabelecer prazos superiores. Então, o estatuto de um partido pode estabelecer um prazo superior para a filiação partidária como condição de elegibilidade? Ele pode sim. Ele pode. Menor que 6 meses ele não pode, mas maior que 6 meses ele pode. Entretanto, ele não pode fazer essa alteração em ano eleitoral. Ele estaria alterando as regras do jogo com o jogo já iniciado, prejudicando o seu próprio filiado, porque ele deixaria de cumprir, muitas vezes, o prazo mínimo de filiação partidária exigido. Certo? Outra coisa, esse prazo mínimo de 6 meses, o prazo de 6 meses antes do pleito, quando houver fusão ou incorporação, depois do prazo estabelecido em lei, que é o prazo de 6 meses, então, havendo fusão e incorporação, depois desse prazo, vão levar em consideração a filiação ao partido de origem e não ao partido que surgiu da incorporação ou da fusão, porque nesse caso, esse filiado não conseguiria cumprir o prazo mínimo de 6 meses. Então, é a mesma coisa da alteração estatutária. Ele não poderá alterar este prazo no ano da eleição. Item 4, certíssimo. Artigo 20 da Lei 9096 de 1995. Item 5. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Isso está corretíssimo. Nem sempre foi assim. Antigamente, a dupla filiação causava nulidade das duas filiações. Ou se eu tivesse mais de uma filiação a um partido político, todas essas filiações eram consideradas nulas.
certo? Todas elas eram consideradas nulas. Hoje não. Hoje, havendo coexistência de filiações partidárias, mais de duas, 3, 4, então eu vou considerar, quem? A Justiça Eleitoral vai considerar a mais recente. E aí, nesse caso, determina o cancelamento das demais para que ele fique apenas filiado ou fique filiado a um partido político apenas. Artigo 22 da Lei 9096 de 95, item 6. Com relação à atual organização e competência da Justiça Eleitoral, julgue o item seguinte. Item 6. Para a ampliação da atual composição do Tribunal Superior Eleitoral prevista na Constituição da República, não se prescinde de emenda à Constituição. Sebrasp ama essa expressão. Imprescindível, prescinde. O que significa prescinde? Prescinde é dispensa. Dispensa. Então, quando a banca vem e diz não se prescinde, ela quer dizer não se dispensa. Ora, não se prescinde, não se dispensa, é imprescindível. Exige-se. Então, veja, o que está aqui é a seguinte afirmação. Para a ampliação da atual composição do Tribunal Superior Eleitoral prevista na Constituição da República, é imprescindível emenda à Constituição? É imprescindível? Não se dispensa emenda à Constituição? Isso está errado. Errado. Ao dispor da expressão no mínimo no texto do artigo 119 da Constituição da República, o legislador constituinte está afirmando que eu não posso reduzir o número de membros do TSE por lei complementar. Por quê? Porque a Constituição da República diz no mínimo 7. No mínimo 7. Mas a ampliação desse número é possível por intermédio de lei complementar. Logo, não se exige necessariamente emenda constitucional para que eu amplie o número de membros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa ampliação pode ser feita por nova Constituição, emenda constitucional ou lei complementar. Justamente porque foi colocado ali no mínimo 7. Lei complementar por quê? Porque a Constituição, no artigo 121, prevê que lei complementar disporá sobre a organização e competência dos órgãos da Justiça Eleitoral. Então, nova Constituição, emenda constitucional ou lei complementar. Mas o mesmo não ocorre com os tribunais regionais eleitorais, de acordo com a corrente majoritária. Exatamente. Por quê? Porque, diferentemente do que acontece para o TSE, não houve para os tribunais regionais eleitorais a expressão no mínimo. Não tem. O artigo 120 da Constituição da República afirma: os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Acabou. Aí vem dizendo, eles serão compostos dessa forma. Dessa forma, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 1 membro da Justiça Federal, 2 advogados. Ponto final, 7. Não tem o no mínimo. A Constituição, diferentemente do previsto para TRFs, TRTs, não trouxe para o TRE o no mínimo. Então, nós temos 2 correntes quanto a essa interpretação. A corrente minoritária afirma que, com base na parte geral relacionada ao Poder Judiciário, há sim a possibilidade de ampliação do número de membros dos tribunais regionais eleitorais por lei complementar. Projeto de lei do Tribunal Superior Eleitoral. Regra que é repetida pelo Código Eleitoral. O Código Eleitoral também prevê a possibilidade de ampliação do número de membros de qualquer tribunal eleitoral por projeto de lei. A disposição do TSE. TSE encaminharia, então,
propondo ao Congresso Nacional o aumento do número de membros de qualquer tribunal eleitoral. Além disso, o artigo 13 do Código Eleitoral prevê no máximo 9 membros para os TREs, mas isso é corrente minoritária, porque a corrente majoritária leva em consideração a parte especial. Qual é a parte especial? 118 ao 121 da Constituição da República. Ali não há previsão de aumento do número de membros dos tribunais regionais eleitorais. Então, para o TSE, sim, existe a possibilidade de aumento por lei complementar. Então, o item 6 está errado, porque está aqui prevendo a necessidade, a imprescindibilidade de emenda à Constituição. Então, isso está errado. TSE, redução, emenda constitucional ou nova Constituição, aumento, emenda constitucional, nova Constituição ou lei complementar. Agora, tribunais regionais eleitorais, primeira corrente, redução, emenda constitucional ou nova Constituição, aumento, emenda constitucional, nova Constituição ou lei complementar. Segunda corrente, majoritária, redução ou aumento, somente por emenda constitucional ou nova Constituição. Justamente porque não há ali o no mínimo. Certo? Como há para o TSE. E aí, você vai perceber que a banca perguntou para analista judiciário área administrativa e perguntou para analista judiciário área judiciária. E veja que aqui ela já mudou a forma da pergunta. É imprescindível emenda à Constituição Federal para se ampliar a atual composição do Tribunal Superior Eleitoral, a qual, conforme previsto na Constituição da República, é de 7 membros, 3 juízes escolhidos entre os ministros do STF, 2 juízes entre os ministros do STJ e, por nomeação do presidente da República, 2 juízes entre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF. Então, é exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, não se prescinde de emenda, ou seja, é imprescindível emenda constitucional para ampliação da atual composição do TSE? Não. Item 7 está errado. TSE pode ser ampliado por emenda, nova Constituição ou lei complementar. Ou lei complementar. Voltamos então para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Item 8. Com relação à atual organização e competência da Justiça Eleitoral, julgue o seguinte item. Compete aos tribunais regionais eleitorais, TREs, processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a prefeito e vereador. Pois é, Sebrasp, tudo ia tão bem, quando você perguntou sobre o registro e o cancelamento de registro de diretórios, mas aí você vem no finalzinho da assertiva e afirma que cabe ao TRE o registro e o cancelamento de registro de candidatos a prefeito e vereador. Não, esse finalzinho está errado. Esse finalzinho está errado, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Cancelamento, registro e cancelamento de registro de candidato a prefeito e vereador é papel do juiz eleitoral. Juiz eleitoral. Agora, quanto ao registro e cancelamento de registro de diretórios estaduais e municipais, corretíssimo. Isso é papel do TRE. Conferindo, artigo 29 do Código Eleitoral, compete aos tribunais regionais processar e julgar originariamente o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos. Isso é uma armadilha. Por que, professora, é uma armadilha? Porque quando a gente tem
Qualquer ato relacionado ao processo eleitoral municipal, geralmente o link é feito com juiz eleitoral ou junta eleitoral. Juiz eleitoral ou junta eleitoral. Juiz eleitoral durante todo o processo e junta eleitoral na fase de apuração e diplomação. Mas aqui é uma exceção. Aqui é um diretório municipal cujo registro e cancelamento de registro não cabe ao juiz eleitoral, mas sim ao TRE. Toma cuidado com isso. Juiz eleitoral registra e cancela o registro dos candidatos municipais. Por quê? Porque o TRE registra e cancela o registro dos candidatos a governador, vice-governador, membro do Congresso Nacional, que é o deputado federal e o senador, assembleias legislativas e hoje também Câmara Legislativa, Distrito Federal. Então, para você não errar, diretórios partidários, registro e cancelamento de registro, TSE, diretórios nacionais de partidos políticos, TRE, diretórios estaduais e municipais. Certo? Seguindo. Item 9. Com relação ao alistamento eleitoral, julgue os seguintes itens. Item 9. Para o efeito da inscrição, é considerado domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente. E se constar mais de um local, considerar-se-á domicílio qualquer um deles. Qualquer um deles, exatamente. Domicílio eleitoral. Artigo 42 do Código Eleitoral. Domicílio eleitoral. Artigo 42 do Código Eleitoral. Local de residência ou moradia. E tendo o alistando mais de uma residência, mais de uma moradia, considerar-se-á domicílio eleitoral qualquer uma delas. Por isso, ao interpretar o artigo 42 do Código Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu, decidiu, concluiu que domicílio eleitoral é mais flexível que o domicílio civil. Domicílio eleitoral é mais flexível que o domicílio civil. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente. E verificando ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Logo, domicílio eleitoral é mais flexível que domicílio civil. Domicílio eleitoral é residência, moradia, vínculos afetivos, vínculos profissionais, vínculos comunitários, etc. Porque a Resolução 23.659 de 2021 traz um rol de vínculos considerados domicílio eleitoral sem esgotar esse rol. É um rol exemplificativo. Então, domicílio eleitoral é mais flexível que o domicílio civil. Seguindo aqui, item 10. Item 10. A exclusão do eleitor em decorrência de cancelamento da inscrição eleitoral por suspensão ou perda dos direitos políticos será promovida exclusivamente por meio de requerimento do Ministério Público Eleitoral? Preste atenção. Quando você se deparar com essa definição de domicílio, para efeitos de domicílio eleitoral é considerado lugar de residência ou moradia, geralmente eu estou diante de regras relacionadas ao Código Eleitoral. O mesmo ocorre quando você se depara com exclusão do eleitor. Quando você se depara com cancelamento de inscrição, você poderá estar diante tanto do Código Eleitoral quanto da Resolução 23.659 de 2021. Mas quando você se depara com a expressão
exclusão do eleitor, você está diante do Código Eleitoral, artigos 71 a 83, conteúdo do seu edital. O Código prevê que causas de cancelamento de inscrição também são causas de exclusão do eleitor do cadastro de eleitores, desde que respeitado o devido processo legal. E essa exclusão, ela pode ocorrer, ela pode ser promovida de ofício pelo juiz eleitoral ou por qualquer delegado de partido político, incluindo aí o Ministério Público Eleitoral. Então, não é apenas exclusivamente por meio de requerimento do Ministério Público Eleitoral. Não é. O Ministério Público Eleitoral foi inserido no polo justamente por causa do seu conjunto de atribuições. Exatamente. Que conjunto de atribuições é esse, professora? Porque eu lendo o artigo 71, que trata do tema, não vejo o Ministério Público Eleitoral aqui. Eu vejo o delegado de partido ou eleitor. Vamos lá. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor. Que causas? Todas as causas enumeradas no artigo 71, incisos, como perda dos direitos políticos, pluralidade, abstenção consecutiva a 3 eleições, falecimento, dentre outras, alistamento de inalistável, alistamento fora do domicílio eleitoral, restrições ou restrição dos direitos políticos, como nós vimos ali. Então, a ocorrência de qualquer uma das causas enumeradas no artigo que causas que acarretam o cancelamento, também acarretará a exclusão do eleitor do cadastro. Essa exclusão pode ser promovida ex officio ou a requerimento. Quem pode requerer? Delegado de partido, qualquer eleitor e também o Ministério Público Eleitoral, por decisão do próprio TSE. Por quê? Por causa do artigo 127 da Constituição da República. A própria finalidade da instituição trouxe a defesa do regime democrático, trouxe as suas funções institucionais. Então, o Ministério Público defende o regime democrático e por causa dessa finalidade, por causa dessa previsão geral do seu conjunto de atribuições e da sua finalidade institucional prevista na Constituição da República, sim, o Ministério Público Eleitoral é legitimado para todas as ações e recursos eleitorais. Então, sim, a jurisprudência diz que ele também será legitimado para promover a exclusão do eleitor, mas não apenas ele. Outra coisa, quando a gente lê aqui promovida ex officio pelo juiz eleitoral, isso não quer dizer que o juiz está excluindo de ofício o eleitor. Nada disso. Porque a exclusão do eleitor exige o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Os dispositivos do Código Eleitoral que tratam da exclusão trazem esse procedimento e asseguram ao eleitor a defesa. Então, não é excluir de ofício, é promover de ofício, ou seja, instaurar de ofício o procedimento que poderá levar à exclusão. Tudo bem? O eleitor vai se defender. Seguindo aqui, item 11, a respeito da lei que dispõe sobre os partidos políticos, julgue os seguintes itens. Lei que dispõe sobre os partidos políticos é a Lei 9096 de 1995. Só é admitido o registro do Estatuto de Partidos Políticos que tenham caráter regional ou nacional? Caráter regional, não. A ação do partido político tem caráter nacional. A ação do partido político tem caráter nacional. E esse caráter nacional veda justamente a criação de partidos regionais. Certo?
Outra coisa, esse caráter nacional é que impede que partidos estejam subordinados a entidades ou governos estrangeiros. Ele tem atuação em todo o território nacional e isso poderia acarretar prejuízo à soberania nacional. Então, veja, não temos partidos regionais, só temos partidos com caráter nacional. Só é admitido o registro de estatuto do partido político que tenha caráter nacional, compreendido como tal, aquele que, durante o prazo de 2 anos, consiga o apoiamento mínimo de eleitores não filiados, certo? Então, 0,5% dos votos válidos desse eleitorado, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 1/10% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Isso é ter apoiamento mínimo, que é a materialização do chamado caráter nacional. Só depois de comprovar o apoiamento mínimo é que ele, com caráter nacional, poderá registrar o seu estatuto perante o TSE. Item 12. O partido político é classificado como pessoa jurídica de direito privado, mas destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defesa dos direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Esse mais tem sentido de e. O partido político é classificado como pessoa jurídica de direito privado, mas destina-se a assegurar no interesse do regime democrático, ou seja, embora pessoa jurídica de direito privado, ele precisa assegurar no interesse do regime democrático a autenticidade do sistema representativo e a defesa dos direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Isso está corretíssimo. Artigo 17 da Constituição da República e também artigo 1º da Lei 9096 de 1995. Item 13. Para as eleições proporcionais, cada federação, independentemente do número de partidos que a integrem, ou cada partido poderá registrar até o dobro do número de lugares a preencher, candidatos para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras municipais. Estamos falando do registro de candidatos pelo sistema proporcional. Sistema proporcional, registro de candidatos, previsto no artigo 10 caput da Lei 9504 de 1997. No sistema proporcional brasileiro, sistema proporcional de lista aberta, o partido, a federação, apresenta para você uma lista com candidatos e você pode escolher da lista um candidato da sua preferência, por isso lista aberta. É o voto nominal, é a possibilidade do voto de legenda e do voto nominal, certo? Nesse caso, esses candidatos disputam as vagas fixadas para aquela circunscrição entre si, porque é cada partido, cada federação. Agora, qual é o limite máximo de nomes de candidatos e candidatas que cada partido poderá apresentar para o número de cadeiras fixadas naquela circunscrição? É o dobro? É o dobro do número de lugares a preencher? Não, não é o dobro do número de lugares a preencher. É até 100% mais um. Então, fixou o número de lugares? Texto da Constituição, por exemplo, o artigo 29 da Constituição, que fala das cadeiras para a Câmara Municipal, dependendo da população local. Então, vamos ao exemplo de Guapimirim. Guapimirim, 9 cadeiras pela Constituição e Lei Orgânica Municipal. Então, esse é o número de lugares a preencher em Guapimirim. Esse é o número de lugares a preencher em Guapimirim.
Então vamos imaginar que estejam disputando a eleição em Guapimirim 2024 10 partidos políticos. 10 partidos políticos, esses partidos não podem mais se coligar para a eleição proporcional. Então, cada um desses 10 partidos políticos poderá apresentar para essas 9 cadeiras até 10 candidatos. Ó, veja a multidão de gente disputando 9 vagas. Você entendeu? Então, nesse caso aqui, lógico, dentro do sistema proporcional, fixou o número de lugares a preencher, cada partido ou coligação, cada partido ou federação poderá apresentar até 100% mais um do número de lugares fixados. Seja qual for o percentual que esse partido, que essa federação conseguiu lançar como candidatos, desse percentual efetivamente lançado, eu preciso que sejam preenchidos no mínimo 30, no máximo 70 para candidaturas de cada gênero. No mínimo 30, no máximo 70 para candidaturas de cada gênero. É o que prevê o artigo 10 caput e parágrafo 3º da Lei 9504 de 97. Toma cuidado, essa cota de gênero é muito importante. Ela é importante para discursivas, principalmente para quem vai fazer uma discursiva em direito eleitoral, analista judiciário, área judiciária, que poderá fazer uma discursiva em direito eleitoral, que é específica para ele, e também para as questões de prova. Isso é um assunto muito importante para os dias de hoje, principalmente para a justiça eleitoral. Várias ações afirmativas têm sido feitas para garantir o cumprimento. Inclusive, temos uma emenda constitucional, inclusive temos uma súmula do TSE, novinha em folha, que trata sobre a fraude da cota de gênero. Súmula 73. Então, tome cuidado. Tenha isso muito, muito claro em sua mente para não errar questão de prova. Então, conversamos mais uma vez a respeito de direito eleitoral. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Alfacom. Siga-me lá no Instagram, se você tiver, @Prof. Raquel Tinoco. Pode enviar as suas dúvidas por lá que eu respondo. Tchauzinho, até nosso próximo encontro.